quando um homem de 62 anos foi publicamente questionado por pertencer. Em primeira classe, não gritou nem protestou, mas na altura em que o avião aterrou, a sua resposta calma tinha se tornado viral, e a companhia aérea estava em pleno controle de danos. Raymond Jenkins não parecia ser um homem que precisasse de provar alguma coisa. 62 anos de idade, ombros largos, madeixas prateadas no seu cabelo cortado rente e olhos que tinham visto mais do que alguma vez diriam. Atravessou a porta C-12 do Phoenix Sky Harbor, com a confiança tranquila de alguém que sabia exatamente quem ele era e não tinha nada para explicar a ninguém. Vestia um blazer de linho azul marinho, calças de caque bem passadas e sapatos de couro polidos apenas o suficiente para sugerir que ainda tinha padrões mesmo na reforma, na sua mão direita. Um livro gasto de poesia de Langston Hughes, encadernado em pele, levava-o para todo o lado. Dizia que o lembrava de quem era e de onde vinha. Na esquerda, um cartão de embarque onde se lia Seattle em primeira classe. O voo 3h49 para Seattle estava a embarcar, mesmo a hora marcada. Raymond estava a fazer esta viagem por algo simples: paz. Depois de quase 4 décadas como diretor de uma escola, em Decatur, Geórgia, esta viagem era a sua pequena prenda para si próprio, sem família, sem obrigações, apenas à vista da janela, uma bebida fresca e alguma poesia nas nuvens. Cumprimentou a hospedeira de bordo à porta com um suave "Como vai?" e um sorriso caloroso que a apanhou desprevenida. Ela sorriu de volta. Leu o seu bilhete e indicou-lhe a fila da frente, enquanto Raymond sentou-se no seu lugar. A almofada era suficientemente firme, ajustou o bocal de ar no teto. Dobrou o casaco no colo e abriu uma página do seu livro. Com orelhas de cão. A cabina à sua volta encheu-se lentamente. Conversas silenciosas, sacos no teto. O tipo de meio sorriso que os estranhos dão uns aos outros quando sabem que vão partilhar o espaço aéreo durante as próximas horas. E depois veio o capitão Blake Renault, alto, bronzeado e demasiado divertido consigo próprio. O tipo de piloto que usava óculos de sol em casa e chamava a miúdos a tripulação de cabina. Pavoneava-se na primeira classe, como se fosse o dono não só do avião, mas as pessoas. Acenou com a cabeça a caras conhecidas. Bateu palmas a um homem no ombro. E riu-se de alguma piada interna. Piada interna com um engenheiro de voo atrás dele. Depois parou, na fila 2, mesmo em frente do Raymond. Houve uma pausa não muito longa, mas suficientemente longa, disse Rena, com uma voz alta e condescendente. Tenha certeza de que está no lugar certo? Raymond nem sequer pestanejou. Fechou calmamente o livro, mostrou o cartão de embarque e disse: É o que diz o bilhete. Rena olhou para ele, olhou para Raymond e depois para o lugar. Ele forçou um sorriso, mas os seus olhos diziam outra coisa. Bem, suponho que agora estão a deixar entrar qualquer pessoa. Não era muito alto, mas era suficientemente claro. E não eram as palavras, era o tom. Como se a ideia de alguém como Raymond em primeira classe não lhe assentava bem. Houve um lampejo de desconforto da mulher. Sentada do outro lado do corredor, ela não disse nada, mas olhou para o marido que já tinha começado a gravar no telemóvel, apenas instinto. Algo no tom do piloto parecia errado. Raymond não discutiu, não vacilou, não ficou zangado. Apenas se recostou no seu lugar e disse calmamente: Acho que merecia este lugar, tal como toda a gente. Rena sorriu, e depois, sob a sua respiração, pensou que ninguém a ouviria. Claro que sim, continuou a caminhar em direção ao cockpit. O homem com o telemóvel captou tudo. E foi aí que as coisas mudaram. No início ninguém disse uma palavra. Os motores começaram a zumbir. Começaram os anúncios de segurança. Mas a energia na cabine tinha mudado. Sentia-se no ar, subtil e estranho, como se algo tivesse passado dos limites. Raymond voltou ao seu livro. O marido do outro lado do corredor sussurrou para a sua mulher: Tenho tudo isso. A cada segundo ela olhava para ele insegura. Achas que devemos publicá-lo? Ele acenou com a cabeça. As pessoas precisam de ver que isso não está certo. O avião ainda nem sequer tinha saído do portão. Mas o que Blake não sabia era quem era de facto Raymond. E até onde este momento chegaria. Raymond Jenkins não precisava da validação de ninguém naquele avião. Tinha ganho cada milha que o levava ao lugar 2A e mais 1000, mas para perceber por que é que ele não mordeu o isco da rena, porque é que ele não vacilou ou cedeu, terias que saber de onde ele veio e o que ele já tinha sobrevivido.
Ele cresceu em Monroe, Louisiana, uma pequena casa numa rua tranquila com relva irregular e um alpendre que se inclinava, apenas um pouco para o lado esquerdo. O seu pai, Jerome Jenkins, era empregado de limpeza no liceu público e um dos homens mais inteligentes que Raymond conheceu. Nunca passou do 8º ano, mas conseguia arranjar tudo o que citava Baldwin de memória, e ensinou ao Raymond mais sobre o valor próprio do que qualquer livro didático. Jerome costumava dizer: nunca deixes que a suposição de um homem sobre ti se torne a tua verdade. A maioria das pessoas nem sequer se conhece a si própria, quanto mais a ti. Raymond levava essa frase para todas as salas em que entrava. Salas de aula, reuniões de pessoal, revisões do superintendente PTA. Noites em que alguns pais não conseguiam esconder essa sua surpresa. Que ele era o diretor. Sempre educado, sempre afiado, sempre preparado. Não porque tivesse algo a provar, mas porque se recusava a dar a alguém a desculpa para o tratarem como inferior. Começou a ensinar inglês aos 23 anos e tornou-se diretor aos 35. Durante esse tempo, foi mentor de miúdos que se tornaram advogados, chefes de cozinha, eletricistas e soldados, miúdos que voltavam para lhe apertar a mão com lágrimas nos olhos. Nenhum deles jamais esqueceu a forma como ele os fez sentir-se vistos, mas para todas as vidas que ele tocou houve momentos que magoaram. O empregado da loja que o seguia pelos corredores, fingindo que estava a reorganizar as prateleiras, a mulher que apertava a carteira um pouco mais apertada quando ele passou por ela na paragem do autocarro. O empregado do stand de automóveis, que pensou que ele estava perdido quando ele entrou na sala de exposições. Ele nunca gritava, nunca dizia palavrões, só fazia perguntas com aquela sua voz calma e uniforme. Será que eu lhe dei uma razão para pensar isso? Ou será que diria isso a outra pessoa no meu lugar? Ou estás apenas desconfortável com o facto de eu não corresponder com a tua imagem? Ele não precisava de levantar a voz, ele simplesmente elevou o nível. Por isso, quando o capitão Blake Renault fez aquele comentário, não era novo, era apenas outra versão da mesma coisa. Raymond tinha enfrentado toda a sua vida, vestido com um uniforme, com um sorriso, mas não diferente na sua essência. Tinha ensinado os miúdos a ler nas entrelinhas, como as palavras nem sempre eram a mensagem. O tom importava, a expressão importava. O que não foi dito pode ser mais alto do que o que foi dito. Aquele momento na primeira classe não era sobre um assento. Tratava-se de presença, permissão sobre quem pode existir em certos espaços. Sem ser questionado. Raymond compreendeu isso. Ele também conhecia o poder do silêncio. Deixar aquele momento respirar. Deixar outra pessoa sentir o peso da sua própria ignorância. Mas o que o capitão Renault não sabia, e o que mais ninguém naquele avião ainda se apercebeu, era que Raymond tinha passado uma vida inteira a transformar. Momentos como aquele em lições ensináveis, não só para os miúdos, mas para todos os que pisavam o risco, e não esperava ser responsabilizado. E o Raymond não estava sozinho naquele voo. Do outro lado do corredor, o homem que tinha filmado a troca. O seu nome era Brian Latimore. Já tinha começado a fazer o upload do vídeo antes da descolagem, sem legenda, apenas uma citação. Claro que sim, capitão. Voo 349, na altura em que as rodas levantaram do chão. O vídeo estava a circular no Reddit e no TikTok, milhares de visualizações em minutos. O algoritmo gostava de tensão, adorava a arrogância apanhada em vídeo, alimentava-se de momentos como este. Raymond sentou os olhos no seu livro sem saber. Ele leu a mesma estrofe, 3 vezes sem se aperceber. Algo no seu peito se agitava, mas não a raiva. Nem vergonha. Apenas um saber calmo de que isto não era sobre ele, não realmente. Mas desta vez, outra pessoa fê-lo por ele, e o mundo estava a ver. O voo 349 estava a meio caminho de Seattle quando o Ripple começou. Um vídeo de 22 segundos, granulado, mas nítido. Passou pelas linhas de tempo. Brian Latimer não tinha planeado publicá-lo. Não tinha mesmo. Mas havia algo na forma como o piloto falava, como se Raymond tivesse vagueado por um sítio a que não pertencia. Não lhe assentava bem. E quando ele voltou a ver o clipe, voltou a ouvi-lo, aquelas 6 palavras, silenciosas mas nítidas. Bem, suponho que agora estão a deixar qualquer um subir aqui. Não era apenas presunçoso, estava carregado? Estava carregada com um tipo de desdém silencioso. Que pessoas como o Raymond tinham passado toda a sua vida a absorver e a contornar,
Mas desta vez, a câmara não pestanejou. Apanhou o olhar, o sorriso, o riso da assistente de bordo, que se pôs atrás de Rena como se fosse uma deixa, na altura em que as assistentes de bordo apareceram com as bebidas. O vídeo já tinha ultrapassado as 10.000 visualizações, na altura em que o carrinho dos snacks rolou pelo corredor, atingiu as 100.000. O Raymond ainda não sabia que tinha agradecido. Agradeceu ao empregado com um pequeno sorriso e tomou o seu ginger. E voltou à página que finalmente tinha conseguido ler. Sem distrações. Do lado de fora da janela, o sol mergulhava atrás de uma camada de nuvens suaves. No interior já se tinha formado uma tempestade digital. Em terra, as hashtags começaram. No voo 349 Raymond Jenkins. Alguém tinha encontrado o seu nome, através do manifesto de passageiros, né? E o fez corresponder a um diretor reformado, mencionado num artigo sobre educação local, de 2 anos antes. Uma publicação no Facebook com uma fotografia dele de boné e bata, ao lado de 3 finalistas. Circulou no X com a legenda: "Este é o homem que o piloto tentou humilhar. Ele ensinou os nossos filhos. Ele merece melhor." As respostas chegaram rapidamente. Algumas ficaram zangadas, outras envergonhadas. Outras simplesmente partilharam-na sem dizer uma palavra. Na altura em que o avião atingiu a altitude de cruzeiro, foi lançada uma petição para investigar a companhia aérea e, mesmo assim, Raymond folheava calmamente as páginas do seu livro de poesia, sem se aperceber do barulho que se fazia ouvir. Blake Rena, no cockpit, estava igualmente alheio. Já tinha voado centenas de rotas, tomou milhares de decisões e evitado mais do que uma queixa interna ao longo dos anos. Aterrou sempre de pé. Sabia como cobrir os seus rastos, sabia como falar a sua saída de qualquer coisa. Mas isto não era em 19 e 98. Isso não estava atrás de uma porta fechada ou enterrado num ficheiro de papel. Ficheiro de papel, isto era a internet. E a internet não esquece. Entretanto, Brian virou-se para a sua mulher e sussurrou: "Está a explodir." Ela inclinou-se e olhou para o telemóvel dele. Oh, meu Deus! Dizemos-lhe que ele perguntou. Ela olhou para o Raymond, que estava calmamente a bebericar a sua bebida e a rabiscar algo na margem do seu livro. Acho que ele nem sequer sabe. Ela disse que eles esperaram. Talvez não quisessem intrometer-se. Se calhar tinham medo que isso lhe estragasse a paz. Ou talvez estivessem apenas a tentar descobrir como é que se diz a alguém. A alguém que a sua dignidade está a ser testada online. No lugar 4C, um adolescente com auscultadores cor-de-rosa tocou no braço da sua mãe e mostrou-lhe o vídeo. Ela ofegou, olhou para a porta do cockpit, porta e depois para o ecrã. As pessoas começaram a remexer-se nos seus lugares. Não houve confrontos, não houve gritos. Apenas olhares silenciosos. Um julgamento silencioso. Uma nova consciência do homem no lugar 2A. E o homem atrás da porta do cockpit. As assistentes de bordo também se aperceberam disso. Uma inclinou-se e sussurrou para a outra: "Vixe-o." Ela acenou lentamente com a cabeça. "Sim, é mal." Não demorou muito para que uma mensagem fosse enviada para a sede. E depois para a outra. A equipa de relações públicas da companhia aérea soube por volta das 4h32 da tarde, às 4h45. Uma reunião interna já tinha sido marcada. As pessoas estavam a cobrir as bases, né? A consultar os ficheiros dos empregados, a verificar as queixas anteriores, e Raymond recostou-se de olhos fechados, lembrando-se de um poema que costumava recitar aos seus alunos: "Eu também canto a América." Ele conhecia a ironia, conhecia o peso da situação. Ele não precisava da simpatia de ninguém, ele só queria aterrar. Mas quando ele saiu do avião, o chão por baixo, a carreira do Blake já se estava a desmoronar. O voo 3h49 aterrou no Seattle-Tacoma Internacional de Seattle-Tacoma pouco antes das 6 da tarde. Ao longo da pista, enquanto os passageiros pegavam nos telemóveis, malas, os casacos e os movimentos. Mas havia uma estranha quietude nas filas da frente, uma consciência coletiva de algo não dito, que pairava no ar. Raymond Jenkins levantou-se, esticou as pernas e ajustou o blazer. Quando pegou no porta-moedas, uma voz suave deteve-o. "Senhor Brian", disse do outro lado do corredor, antes de ires. "Há uma coisa que acho que deves saber." Raymond virou-se lentamente, calmo como sempre.
Brian estendeu-lhe o telemóvel. O ecrã mostrava o rosto de Raymond congelado a meio da frase. Ao lado das palavras, deixar alguém subir aqui agora. As sobrancelhas de Raymond franziram-se ligeiramente. Ele não falou, é um vírus que se foi. Brian continuou. As pessoas estão a falar. Muito Raymond estudou o ecrã. Depois olhou para o Brian. Tu gravaste? Eu gravei. Não tencionava publicá-lo no início, mas parecia errado deixá-lo passar. Houve uma pausa. Uma longa e depois o Raymond disse simplesmente. Obrigado, sem raiva, sem tensão. Apenas um reconhecimento silencioso na altura em que o Raymond saiu do avião. O seu nome estava a ser mencionado na Rádio Nacional. Em 30 minutos, uma grande rede de notícias por cabo fez um breve segmento, mostrando o vídeo. Os analistas dissecaram o comentário do piloto quadro a quadro. Especialistas em direito entraram em ação. Microagressão. Um disse que não era profissional e era inaceitável. Outro, a equipa de redes sociais da companhia aérea. Da companhia aérea esforçou-se por emitir uma declaração vaga. Estamos cientes de uma situação que ocorreu a bordo do voo 34 para 9 e estamos a efetuar uma análise interna. Não ajudou. Às 9 da noite apareceram capturas de ecrã de mensagens antigas de Pitzu, uma hospedeira de bordo anônima. Uma hospedeira de bordo anônima tinha divulgado uma queixa interna, apresentada contra o capitão Blake Hanna, de 2 anos antes. Rota diferente, mesmo comportamento. O passageiro descreveu ter se sentido desprezada, despedida e subtilmente gozado. Também havia sussurros entre o pessoal. A Rena é assim há anos. Um funcionário publicou um post anônimo, arrogante e intocável, que todos conhecíamos. Tudo se estava a desmoronar rapidamente. A equipa de relações públicas da companhia aérea. Tentou emitir uma declaração de seguimento, prometendo responsabilização, mas já era tarde demais. As secções de comentários explodiram com histórias pessoais de outros passageiros, histórias de provocações subtis, de terem sido solicitados a mostrar as identificações na primeira classe, quando outros não o faziam, de terem sido movidos, questionados e observados. E depois, já tarde nessa noite, surgiu um segundo vídeo. Uma antiga hospedeira de bordo, agora reformada, tinha guardado uma mensagem de voz que Rena, depois de um desentendimento sobre a atribuição de tarefas à tripulação. A sua voz era clara e zombeteira. Sem filtros. Podes chorar com ela o que quiseres. Eles vão ficar do meu lado. Fazem sempre isso. De manhã, as hashtags tinham se tornado manchetes. Piloto veterano. Sob fogo depois de um vídeo viral ter provocado reações negativas. Quem é Raymond Jenkins? Educador reformado do The Center of Viral, incidente de primeira classe. E algures num modesto quarto de hotel, nos arredores do aeroporto. Raymond sentou-se com uma chávena de café preto e o telemóvel a tocar a cada 10 minutos. Chamadas de jornalistas, mensagens de antigos alunos, e-mails de desconhecidos a agradecer-lhe. Não respondia à maioria. Não estava interessado em tornar-se o símbolo de ninguém. Mas o que o apanhou desprevenido foi o comunicado da companhia aérea. Declaração da companhia aérea às 10h43 da manhã. O capitão Renault foi colocado em licença administrativa, enquanto se aguarda a continuação da investigação. Não parecia ser justiça. Ainda não. Mas era alguma coisa, né? Uma primeira fenda numa parede que tinha ficado demasiado tempo parada. Raymond respondeu finalmente a uma chamada. Era de uma jovem mulher que dizia: "Não me conheces." Mas era o meu diretor. Em 2007. Eu só queria dizer obrigado por manteres a calma, por não deixar que aquele momento o tornasse amargo. Ensinou-nos isso. E agora o mundo inteiro está a ver isso. Ele sorriu, não um sorriso largo, apenas um sorriso calmo e sabedor. Estou contente por alguém estar a prestar atenção. Disse ele porque era isso que importava. Não o castigo, não as manchetes, o facto de alguém ter reparado. Mas o que ninguém esperava era o que Raymond disse a seguir e como isso abalou toda a indústria. Raymond nunca procurou a ribalta. Mas quando os pedidos continuaram a acumular-se, um nome destacou-se: Denise Corbin, uma jornalista respeitada de Seattle, com uma reputação de histórias reais e sem interesse em histórias virais. Ela não queria uma mordida de som, ela queria a verdade. Conheceram-se num centro comunitário local, 2 dias depois do voo, sem luzes, sem palco. Apenas 2 cadeiras num ginásio vazio, uma única câmara e o zumbido da unidade de aquecimento. A entrar em ação de vez em quando, Denise começou gentilmente: Sr. Jenkins.
quando embarcou no voo 3h49. Alguma vez imaginou que estaríamos aqui sentados a falar sobre isso para a câmara? Raymond sorriu educadamente. Imaginei uma bebida fresca, talvez uma cesta. Foi só isso, ela riu-se, quando o piloto perguntou-lhe o que lhe passou pela cabeça. Raymond fez uma pausa e pensou cuidadosamente. Já me perguntaram se eu pertencia a muitas salas. Na minha vida, aquele só tinha asas. Denise pestanejou e depois acenou lentamente com a cabeça. Não reagiu com raiva. Por quê? Porque não fiquei surpreendida, disse Raymond. E porque não estava ali para fazer uma cena. Eu estava lá para descansar. Para me sentar num lugar pelo qual paguei justamente. E a descrença de ninguém jamais mudou a minha verdade. O clipe desta citação tornou-se viral em poucas horas. 1 milhão de viram e algo mudou. Já não era a indignação que a alimentava, era o respeito. Respeito por um homem que podia ter combatido fogo com fogo, mas em vez disso, escolheu a paciência. Raymond não acusou ninguém pelo nome. Não apelou a um boicote, não levantou a voz, limitou-se a falar de dignidade, sobre o que significava sentar-se, onde as pessoas não esperavam que estivéssemos. E ficar sentado na mesma, eu costumava dizer aos meus alunos. Ele disse que não podemos controlar a forma como as pessoas nos veem, mas podemos controlar a forma como nos vemos a nós próprios. Essa é a batalha que ele partilhou histórias pequenas desde as vezes em que foi confundido com o porteiro quando ele era o diretor vezes. Ele foi ignorado em reuniões, até que alguém se apercebeu que ele era o responsável. Ele não estava amargurado, estava cansado, talvez. Mas não estava quebrado. E o público ouviu, as pessoas começaram a falar, não só online, mas também perante as câmaras. Antigos passageiros, membros da tripulação, outros funcionários da companhia aérea, que tinham testemunhado momentos semelhantes com Blake. Renault do padrão era demasiado claro para ser negado. Depois veio o denunciante. Um antigo piloto da mesma companhia aérea, entrevistado anonimamente, descreveu uma cultura interna, em que as queixas contra os comandantes de escalões superiores desapareciam discretamente, ou eram tratadas internamente. Este incidente com o Sr. Jenkins. O denunciante disse que só se tornou público porque alguém teve a coragem de bater o recorde. A companhia aérea emitiu uma terceira declaração, mais longa. Desta vez incluía palavras como inclusividade, responsabilidade e compromisso para um futuro melhor. Mas continuava a não dizer o nome do Blake. Perguntaram a Raymond se sentia satisfeito. Ele abanou a cabeça. Não é de satisfação que ando atrás, só quero que os sistemas aprendam. Quero que o próximo homem sentado no lugar 2 a possa bebericar a sua bebida e ler o seu livro sem ser questionado. E foi nessa altura que tudo mudou. Em poucos dias, a companhia aérea lançou uma auditoria interna às políticas de conduta em todos os voos domésticos. Os programas de formação foram reestruturados linguagem, sensibilidade. Foram organizados workshops para todos os membros da tripulação, desde os agentes de porta de embarque até os comandantes. E então, o inesperado aconteceu. A companhia aérea mudou o nome da política de conduta interna, com um novo título, o Código Jenkins. O Raymond não ficou entusiasmado com o nome. Ele disse que eu não escrevi nenhum código. Só me sentei, mas ele percebeu o significado. Não se tratava da política. Tratava-se de estabelecer uma nova linha de base. O respeito já não era opcional. O golpe final foi dado quando o contrato de Blake Renault foi formalmente rescindido. Discretamente, claro, sem manchetes, sem câmaras no The Gate, apenas um aviso enviado internamente a confirmar a sua saída. Alguns disseram que não era suficiente. Raymond nunca disse uma palavra sobre o despedimento. Limitou-se a agradecer a Denise por lhe ter dado espaço para falar. Depois levantou-se, abotoou o casaco e disse: Agora, se me dão licença. Tenho netos à minha espera. Mas enquanto os cabeçalhos se focavam no Blake, a verdadeira história era o homem no lugar 2. 1. Raymond Jenkins. Não foi para casa para uma multidão a aplaudir, ou uma equipa de reportagem à espera no seu relvado. Ele foi para casa para uma modesta casa de um andar em Decatur, onde as sebes estavam bem aparadas, e o baloiço do alpendre ainda rangia da mesma forma. Desde que a sua mulher o escolheu em 1992, no interior, as paredes estavam forradas com fotografias emolduradas, alunos a apertarem-lhe a mão, professores que ele tinha orientado, as suas filhas a brilharem vestidos e a sua falecida esposa Glória
a sorrir da viagem do seu 25º aniversário de viagem à savana. Largou a mala junto à porta, pendurou o blazer no bengaleiro e finalmente sentou-se na sua poltrona favorita, a mesma que ele usava para corrigir trabalhos muito depois de toda a gente se ter ido deitar. O seu telemóvel. O telemóvel tocava a cada poucos minutos novas mensagens, novas menções, mas ele ignorou tudo, não por orgulho. Ele só precisava de ouvir outra coisa durante algum tempo. Então ele ligou à estação de jazz, deixou o Coltrane encher a sala e recostou-se com um suspiro. Nessa noite, a sua neta mais nova, Ava, subiu para o seu colo, com 8 anos e cheia de perguntas. Avô? Ela disse. A mamã disse que você estava nas notícias. Ele riu-se e disse, acho que sim. Fizeste alguma coisa má? Não, querida, só me sentei. Ela pensou nisso durante um segundo e depois perguntou, mas por que é que as pessoas estavam zangadas? Raymond fez uma pausa, porque algumas pessoas não esperam que certas pessoas estejam em certos sítios, e quando as veem lá ficam desconfortáveis. Ela franziu o sobrolho. Isso é uma parvoíce, ele sorriu. Mas já acontece há muito tempo. Depois ela disse uma coisa que o marcou. Não gritaste. Ficaste sentado. Isso é fiche. O Raymond às vezes beijava-lhe a testa. Ficar quieto é a coisa mais barulhenta que se pode fazer. Nas semanas que se seguiram, a atenção desvaneceu-se. As hashtags seguiram em frente, mas as mudanças ficaram. A companhia aérea manteve o código Jenkins em vigor. Outras companhias aéreas adoptaram discretamente políticas semelhantes, e uma vez por mês Raymond recebia uma carta, sempre de alguém novo, um jovem professor, um veterano reformado, um estudante universitário que viu o vídeo e percebeu que não tinham de ficar calados da próxima vez que alguém questionasse o seu lugar. Ele nunca postou sobre isso, nunca fez longos discursos. Respondeu apenas com uma pequena nota e uma citação escrita à mão. Vocês são suficientes, deixem que eles se adaptem. Raymond não precisava de ser um símbolo, não queria ser a causa de ninguém. Mas o que ele deu às pessoas, através de uma resposta calma. Resposta calma e décadas de força silenciosa foi a prova. Que o caráter fala, mais alto quando não é preciso gritar. Num mundo obcecado por aplausos e rejeições, ele lembrou às pessoas que nem todas as batalhas são ganhas pela força. Por vezes é a quietude, a dignidade, a calma inabalável perante o desrespeito. Foi isso que mudou as coisas. Não o vídeo, não as manchetes. O homem do lugar 2A, aquele que tinha sido ignorado 100 vezes antes, e escolheu não deixar que isso o tornasse amargo. Ele apenas sentou-se e esperou que o mundo, para o apanhar, por isso aqui fica a lição. Se alguém questionar o teu lugar, não lhes dê a satisfação de se encolherem. Senta-te alto, fala quando é importante. E lembra-te que a tua presença, sozinha, pode desafiar as suas suposições mais do que qualquer argumento alguma vez poderia. E se esta história significou algo para si, partilhe-a, não para obter cliques, mas para a próxima pessoa sentada numa cadeira que lhes foi dito que não mereciam. E se ainda não o fez, inscreva-se para receber mais histórias que interessam. Histórias sobre pessoas reais, momentos reais e as verdades que nos ligam a todos.